Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6. Antes de darmos início ao culto propriamente dito, o culto de Natal de agora de 2020, vamos primeiro para as boas-vindas do nosso amado irmão, pastor Roberto Ricardo. Meus amados, a palavra de Deus no Salmo 95 diz: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Que nós possamos, neste momento que estamos iniciando o culto, todos estar atentos a tudo que vai ocorrer aqui para adoração ao Senhor, agradecendo a Deus pelo presente que Ele nos deu, que é Jesus. E hoje nós estamos celebrando o Natal de Jesus. Dia 25 é o dia em que a cristandade celebra o nascimento de Jesus, mas algumas igrejas já celebraram o domingo passado, outros dias, outra amanhã, e nós decidimos como igreja celebrar hoje, dia 23. Então a nossa palavra de boas-vindas a todos que estão conosco nesta hora para este culto de adoração a Deus, celebrando o nascimento de Jesus. Também a nossa saudação a você que está em casa, você que está no trabalho, você que está acompanhando o nosso culto através da Rádio Guarani AM 1300 kHz, e você também que está pela Rede Cristã Brasil 103,3 FM e também pelo facebook.com/Jardim Nazaré. Algumas pessoas colocam na TV e assistem, né? E aí nós queremos deixar nossa saudação nesse instante. Mas, amados, nós queremos dar graças a Deus pela presença de todos. Estamos cumprindo com o protocolo, né? Álcool gel, tem álcool 70, água, sabão, papel, toalha. Então vamos adorar ao Senhor a partir de agora, celebrando o nascimento de Jesus. Com a palavra, pastor Emerson Adriano, para a continuação do nosso culto. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, seu braço santo lhes alcançaram a vitória. Junto com o grupo Raízes, vamos cantar ao Senhor um cântico novo. Peça, amada igreja, fique de pé. Vamos louvar o Senhor, mas eu queria deixar em Lucas 1, do 30 ao 33, que diz: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Amém? Então vamos celebrar o nascimento do Senhor com a música Briga Jesus. Jesus Cristo é
chego. Eis que chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Do seu sangue precioso eu ouso entrar. Minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim. Brilha em mim. Diga Jesus. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim. Brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Só a igreja agora. Diga Jesus. Brilha. Faz transbordar. Faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Todos juntos. Briga Jesus. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos
tenha sido numa noite assim. Imagine o anjo a contemplar a ternura de Maria, olhar que o rei nasceu. Um de nós, menino Deus nasceu, Deus se fez um de nós. Que amor grandioso, maravilhosa luz envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós. Cristo Rei nasceu, Deus se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós, na noite de Natal, tornou-se um de nós. Nasceu menino Deus e se fez um de nós. Que amor grandioso, maravilhosa paz, a manjedoura traz na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós. O Cristo já nasceu e tornou-se um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós, um de nós, um de nós. Natal é manhã. Deus se fez um de nós. Vejo o bebezinho numa manjedoura. Ele é o meu rei da glória. Eis sua mãe Maria, de emoção sorrindo, a embalar seu filho. Vejam os pastores descendo a colina, vem para adorá-lo. São três magos vindo de um país distante, com muitos presentes.
estrelas seguem, brilhará para sempre, andará conosco. Amém, amém, amém. Uma vez mais, meigo mestre, que nasceu com a alva. Amém, amém, amém. Meu doce Cristo. Nosso Deus abençoe. Dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá nos céus, boas novas de perdão. Graças céus da salvação, prova deste amor, da Rei da paz, Rei de amor, deste mundo criador, fim de todos livres, que nos venha conduzir deste mundo à luz. É o Senhor Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Os homens. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz:
envelheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Celeste do Senhor, novas
mente aflita, tão glorioso e triunfal. Novas tenho, dar-vos venho, disse um anjo condutor. Eis que é dado, bem amado, Jesus Cristo. E Jesus na manjedoura, onde veio repousar, querem eles sem demora, para a nova confirmar. Dar-vos venho, disse um anjo condutor, esquernado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. O Senhor de quanto existe, quis pastores procurar, para deste berço triste suas novas proclamar. Dar-vos venho, disse um anjo condutor, esquernado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E vendo divulgar uma palavra que acerca do menino lhes fora dita. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel.
E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. No Salmo 92, versículo 1, diz assim: Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Com essa palavra, vamos juntos com a MCM louvar o nome do Senhor Deus. Amém? Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu
talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, pois mais firme a tua devoção. Em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer. Brilha no meio do teu viver. Vinde, coro Adonai, vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Assim diz o Salmo 95, versículo 1. Vinde. Escuridão.
agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênçãos sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti. Meus amados, é um prazer, uma alegria imensa poder estar aqui nesta noite, nesta hora, principalmente quando celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Nós sabemos que a data do nascimento de Jesus não foi realmente o dia 25, mas é a data escolhida pela cristandade para que a gente possa celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é importante a gente estar unidos, reunidos nesta celebração, nesta noite, comemoração do nascimento do Senhor Jesus. Mandar a nossa saudação a quem está ouvindo a gente pela Rádio Guarani, AM 1300, o nosso operador Eduardo Rodrigues lá, mandando este recado, né, pela emissora. Também aí pela Rede Cristã Brasil, pastor Amaro Correia, 103,3 FM, também pelo Facebook. Quem está com o Facebook, a nossa irmã Edna Santos está ouvindo a gente lá na Boa Vista, assistindo pelo Facebook. Também Rejane Antônia Benevides, Renata e toda a família acompanhando aí pelo Facebook. A Luana também, que está com a minha mãe, ela é a única que está faltando aqui da minha família, porque tem que ficar em casa, deve estar ouvindo ou pela rádio ou então pelo Facebook. E a todos que estão aí, nós agradecemos a sua audiência, a sua assistência. Vamos ficar de pé, ler a palavra do Senhor que está em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 2. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse.
Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, versículo 2. Aí vai, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-os, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. Que Deus aplique a sua palavra lida nesse instante em os nossos corações. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra lida nesse instante. Obrigado, ó Deus, pelo presente do céu, Jesus. E por a tua igreja, Senhor, estar aqui nesta noite, celebrando com os que estão presentes aqui, que estão ouvindo através do rádio, do Facebook, onde quer que esteja neste momento, que receba a bênção dos céus nesta hora e possa compreender a tua palavra. Nós te oramos, nós te agradecemos tudo, em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Meus amados, nós ouvimos aqui muitas músicas, belas músicas, falando sobre o nascimento de Jesus. É importante a gente voltar a 2000 anos atrás e rever a cena, porque hoje há algo muito romântico, muito mágico, não é? Quando se fala no Natal, luzes, enfeites, presentes, há um clima muito especial na vida da cidade, no coração das pessoas. Mas voltemos lá 2000 anos, quando José tomou conhecimento que a sua noiva estava grávida, sem ter sido ele que tivesse com ela gerado aquela criança. A palavra de Deus diz que ele, quando tomou conhecimento de que a sua noiva estava grávida e não foi ele, ele tentou sair de fininho, deixá-la em secreto. Porque, meus amados, é uma situação muito difícil, que a gente muitas vezes não pensa, porque pelas leis daquela época, então ele teria que levar aquela mulher diante das autoridades e dizer: a partir de agora, o noivado está desfeito. Porque o noivado era um compromisso já, certo? E agora? Ela ia ficar difamada, ela ia ficar falada, não é?
Porque estava com o filho. E agora José teria que declarar que o filho não era dele. Mas ele optou por outro caminho também. Ele poderia conseguir 2 testemunhas diante da família, dizer, olha, né, eu estou deixando ela, e ia ficar entre eles. E futuramente a criança ia nascer, e quem é o pai? E aí por diante. Mas não teria aquele escândalo, ela não seria assim tão, não é, massacrada diante da sociedade, se fosse aos tribunais, se fosse diante das autoridades. Então José, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente, um outro caminho, mas aí o anjo apareceu. Deus enviou o anjo. Anjo é mensageiro, meus irmãos. O anjo é que traz a mensagem. Nosso colega pastor Hermes sempre diz assim, o anjo da igreja que está aqui, eu não tenho asas, eu não sou anjo, mas é o anjo no sentido de mensageiro, o responsável por trazer a mensagem de Deus neste púlpito, nessa igreja. Nesse sentido, o anjo mensageiro. E Deus enviou um mensageiro dos céus para falar com José. Não deixe a sua esposa, o que dela, da sua noiva, o que nela está gerado, é fruto do Espírito Santo. E José obedeceu a palavra de Deus ao anjo do Senhor, e aí ficou com Maria durante toda a sua gestação. Mas agora vem um decreto, né? Um recenseamento, como acontece hoje, não é? Sempre tem para contar as pessoas, só que cada um teria que ir na cidade, né, de origem. E José teve que ir, né, para a Judéia. E aí o texto diz claramente em Lucas capítulo 2, aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo fosse se alistar. Era um recenseamento. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E como José era da cidade de Davi, subiu também José, que estava na Galileia, na cidade de Nazaré, foi a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, e ali ele foi alistar-se. Com a sua mulher grávida, ele teria que ir. Veja a caminhada que eles fizeram para chegar e cumprir com as leis. E quando chegou na cidade, é claro, muita gente ali estava, não é? Muita gente estava ali que vinha de outras cidades, e agora não tinha lugar para aquele casal que veio tão de longe, lá de Nazaré, lá da Galileia, e chegando lá, chegar numa hospedaria, não tem lugar. E chegava em outro lugar, não tem lugar. Onde chegava, motivo, a superlotação, e também, meus amados, porque a mulher, quando dava à luz, a gente sabe, a gente já prega aqui, lá no Velho Testamento, ela se tornava imunda por um período. Tinha um período da purificação. Então, se ela estivesse numa hospedaria e desse a luz ali, poderia ter dificuldades, né, para aquele povo. E aí? Batia numa porta? Não. Batia numa porta? Não. E aí, alguém disse, não, tem ali uma estribaria, se você quiser passar a noite, então você vai para lá, não é? Então, e José agradeceu e foi lá naquele lugar, nós chamamos ali de cocheira, né? Uma estribaria, e agora Maria, para dar a luz, e ela deu a luz. E qual era o berço? O lugar. A Bíblia diz aqui, ele foi colocado numa manjedoura. Manjedoura, eu sempre digo e prego, manjedoura é o lugar do manjar, o lugar da alimentação, do gado. Então isso tem um simbolismo muito grande também para nós, porque Jesus é o pão da vida, é o nosso alimento, ele é a água da vida. Então esse pão, esta água estava ali, nascendo naquela manjedoura, onde os animais iam se alimentar, e é o lugar que nós devemos alimentar, não na manjedoura, mas naquele que nasceu numa manjedoura. E o texto diz aqui bem claro, não é? Que ele nasceu, e ela deu à luz ao filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem
nas hospedarias, nas pousadas, não havia lugar. E o lugar que eles foram pousar foi numa estrebaria, e ali nasceu Jesus. Mas o texto muito lindo que eu gosto, e eu sempre prego no Natal, é esse seguinte: Lucas capítulo 2, o versículo 8. Os pastores de Belém. Diz o texto: ora, havia naquela região, naquela comarca, né, naquela circunvizinhança, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Nós sabemos que existia, não é, ovelhas que eram levadas ao pasto, como hoje a gente vê aí, às vezes, o gado, não é? Então, passa a noite ali guardado no seu curral, de manhã o dono abre a porteira e assim vai pastorear, e quando é a noite volta e coloca lá, né? Mas também havia aqueles que, por falta de pasto, ele teriam que se ausentar, ir para distante, não é? O pasto era escasso, não é como aqui no Recife, não é? Mas lugar seco, então tinha para distante, e às vezes passava a noite, não é? Lá no lugar que tinha o pasto, acampado para de manhã as ovelhas se alimentassem. E foi justamente o texto diz, guardavam o seu rebanho nas vigílias da noite, ou seja, durante toda a noite. Eu tenho dito aqui, pregado, que a noite se divide em 4 vigílias, algum texto fala em 3, não é? Primeira vigília de 6 às 9 horas, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da manhã, e a quarta das 3 às 6. É por isso que quando Jesus deixa os discípulos, ele pega o barco e vai embora, aí diz o texto, na 4ª vigília da noite, então significa que já era mais de 3 da manhã. 4ª vigília. Mas aqui o texto não diz que foi na primeira, na segunda, na terceira. O fato é que eles estavam lá cuidando do seu rebanho. E de repente diz o texto, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho, tudo lá descansando, aí tomando conta, né, para o lobo não invadir, etc. De repente, a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Imagine a cena, um lugar escuro, porque aqui à noite é claro, a gente nem olha para as estrelas, não consegue ver com tanta iluminação. Mas se você for para o interior, você vê que não consegue ver nem daqui para aí. Mas os pastores estavam ali, de repente, um clarão, a glória, eles temeram. Claro, você não temeria não. Hoje a gente espera a vinda de Jesus, não espera? Mas se fosse agora, né? Tocasse a trombeta, o céu clareasse, Jesus voltando, tinha gente aqui que ia ficar, né? Ia morrer antes de ver a glória do Senhor, né? Então aqueles pastores ficaram, não é? Abismado, espantado. A glória do Senhor cercou de resplendor, tiveram grande temor. Aí o anjo, outro mensageiro, disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será não só para vocês, mas para todo o povo. Porque na cidade de Davi, ali em Belém, né, nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Meus amados, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, não nasceu num palácio, não nasceu numa grande maternidade, nasceu numa simples manjedoura, numa cidade simples, mas que foi propósito de Deus, para que aquela notícia se espalhasse tão rapidamente e que hoje nós pudéssemos valorizar o pouco que nós temos. Sabemos que o pouco com Deus é muito, e ali Jesus nasceu. E aí, a primeira notícia, quem foi que recebeu? Os pastores, homens humildes, que estavam guardando as suas ovelhas, e aí receberam aquela notícia de quê? Dos anjos que apareceram ali. E é interessante que o texto diz que foi a glória do Senhor e apareceu um grande exército. Exército é para guerra,
esse exército aí é de paz, né? Glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens, né? Então essa boa notícia nasceu hoje, o Salvador. E eles sabiam, porque a palavra de Deus era pregada no Velho Testamento para todos. Todos esperavam o Cristo, não sabia quem era, mas aguardavam Cristo. E aí quando eles receberam aquela notícia, eles agora disseram, vamos lá. Não sabemos quantos pastores tinham ali, não é? 3? Não, teria mais. Alguém ficou com as ovelhas. Mas aqueles foram lá para verificar em loco aquilo que havia acontecido. E no mesmo instante apareceu com o anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Exército anunciando a paz. E aconteceu que, quando os anjos se ausentaram para os céus, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu. E eles foram encontrar Jesus, Maria, a criança deitada ali naquela manjedoura. Que cena maravilhosa para nós hoje. A Sagrada Família, como algumas denominações chamam, né? José, Maria e Jesus, a Sagrada Família. A família que Deus idealizou num princípio, agora também ali. Pai, mãe e filho. E aquele nascimento foi espalhado para aquelas pessoas que estavam lá no alistamento. Cada um, depois do seu alistamento, foram embora. É claro, lembra que aconteceu? Mas rapaz, aconteceu, fulano, né? Tal. Aí 30 anos depois, quando Jesus aparece, e quando Jesus morre, também foi numa cerimônia em que todos vieram de todas as cidades para Jerusalém celebrar a Páscoa. Não havia o Facebook, não havia o rádio, não havia os meios de comunicação. Então, as pessoas que foram para a Páscoa, quando voltaram, levaram a notícia da morte de Jesus e a notícia da ressurreição de Jesus. 2000 anos se passaram do nascimento, da morte não. Da morte ainda falta, né? 2000 anos não chegou ainda não. Porque ele morreu com 33, então só daqui a 10, 12 anos. Mas do nascimento, sim. 2000 anos se passaram. E ainda hoje, Jesus não encontra lugar para se hospedar. Não há lugar na estalagem. Quem é Jesus? Vi certo comentário dizendo, para o comunista, não, Jesus é um revolucionário, é aquele que veio ajudar os pobres e não sei o quê, e as autoridades mataram, prenderam, não é? Para os fariseus, aqueles religiosos muito, não, isso aí é mais uma seita, é mais um que se diz Cristo. Se perguntar aos cristãos anônimos, quem é Jesus? Ele vai dizer, é o Salvador do mundo. É o Salvador, é aquele que Deus mandou para salvar o mundo, simplesmente porque ouviu falar. Mas para você, para mim, que o aceitei, o que é para mim e para você? Quem é Jesus para você? É apenas o Salvador do mundo ou é o meu Salvador? É aquele que Deus mandou para salvar a humanidade, mas eu não aceitei, não, eu aceitei. Então, quem é Jesus? É a pergunta que eu faço agora para você. Nesta hora, não precisa responder. Jesus é aquele prometido por Deus desde o Velho Testamento. Eis que a virgem, como diz o profeta, dará à luz um filho. Seu nome será chamado Jesus. Lá do Velho Testamento, e tu, Belém, pequenina entre as nações, mas será o que? A cidade que vai nascer, o Salvador do mundo. Isso já aconteceu, meus irmãos. Então, o que é que nós temos dúvida ainda? Nós temos que agradecer a Deus pelo presente do céu e saber que aquele Jesus que nasceu ali numa manjedoura, ele viveu sem pecar, ele veio cumprir
com a sua missão. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, prometeu que voltaria e vai voltar. E o que nós estamos esperando? Quem é Jesus para mim e para você? É o meu Salvador. Não somente o meu Salvador, mas ele é o meu Senhor, porque todo aquele que aceita Jesus como Salvador recebe a salvação, mas já se incorpora ao exército celestial para pregar. Já é um mensageiro para pregar essa palavra, para que outras pessoas também encontrem o caminho para o céu, se alimente dessa manjedoura, se alimente desse Jesus e tenha a certeza da vida eterna. Essa é a mensagem que nós devemos pregar. Mas quantas pessoas têm rejeitado? Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Quem diz? É Jesus. A revelação no Apocalipse. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que ele diz? Eu entrarei na tua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa. Jesus está batendo na porta. E quantas portas estão fechadas? Ali era Maria e José caminhando, não é? Jesus já no ventre, não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. E agora é Jesus batendo, querendo entrar, meus irmãos. Vi também uma mensagem falando sobre Papai Noel, não é? Que aparece de ano em ano. Algumas políticas de 4 em 4 anos. Papai Noel de ano em ano. E agora com a pandemia, não é? Mas a mensagem dizia: Papai Noel entra pela chaminé. A gente aqui não tem chaminé, não é? Mas Jesus não, ele não entra pela chaminé, ele bate na porta. E ele está batendo na porta do teu coração agora, não é? E se você abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai nascer no seu coração. Eu sempre digo essa palavra que rima, né? Jesus nasceu em Belém e nasce no nosso coração também. Já nasceu no meu. Se não nasceu no seu, olha, pensa nisso. Abra o coração, aceite Jesus como Salvador, porque ele ainda está batendo, ele quer entrar. E neste Natal, recebe o presente dos céus, que é Jesus. Se alguém prepara tudo, um presente, não foi um cor Adonai, aí Moisés deu um presente, só diz, quer não. Ou então, quer não. Quando quer receber o presente, gosta, né? Tem que receber. Mas tem que receber para se beneficiar do presente. Assim também é o benefício da vida eterna, aceitando Jesus como Salvador. Você terá a certeza de vida eterna, mas só se abrir o coração e aceitar Jesus. Portanto, nesse Natal, aceite Jesus. Há uma vinheta lá da convenção que saía no rádio assim: neste Natal, deixe Jesus nascer no seu coração. Nada o fará mais feliz aqui na terra e a certeza de vida eterna lá no céu. Que Deus nos abençoe. Amém? Jesus está batendo na porta do coração e é por isso que a gente vai cantar o hino de número 31, Lugar para Cristo. Olha aí, ele está batendo e continua a bater. Lugar para Cristo, 31 do nosso cantor cristão, hino que cantaremos agora. Deixaste Jesus, o teu reino de luz, e marchaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu Jesus o bem, escolhestes por mesmo. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, se por teres nascido Jesus. Diz aos filhos de Adão, luz de salvação, pela morte e resgate na cruz.
habitar comigo, em minha alma lugar, tu vieste, Senhor, revelar-nos amor e te aprove do mal nos salvar, mas provaste do fel, do motejo cruel, morte enfim te fizeram provar. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus em minha alma lugar, ó vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim, um lugar te darei no céu. Vem Jesus em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim, um lugar te darei no céu. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Meus amados, eu vou ler uma mensagem aqui que eu falei no rádio hoje. Alguém que ouviu o programa vai ouvir novamente, não é? Mas é muito importante para você que nos acompanha pela Rádio Guarani, pela Rede Cristã, e você que não acompanha, acompanhe, não é? A sua igreja. Uma boa reflexão foi mandada pela o WhatsApp da Ordem. Se no dia 25 de dezembro não tiver peru, não tiver chester, não tiver um pernil, não tiver uma farofa, não tiver a maionese, não tiver um panetone, um frango, ou seja lá o que você costuma colocar na ceia desse dia, por favor, não reclame. Apenas olhe em volta da mesa e veja se todos os lugares estão ocupados. Pois, se estiverem, glorifique e agradeça a Deus. Você não tem ideia de quantas famílias estarão com lugares vazios, que nunca mais voltarão a ser ocupados. Talvez, neste momento, possamos lembrar que o mais importante não é o que está sobre a mesa, mas sim o que está em volta da mesa. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar para concluir assim o culto nesta noite. Depois teremos assim a bênção apostólica. Pedi ao pastor Emerson Adriano, como sempre, ele faz a oração final e eu estarei encerrando com a bênção apostólica. Senhor, sabendo da tua misericórdia, certamente o Senhor já está consolando a família da irmã Nelba, Senhor Deus. Pai amado, mas aqui nesse dia, glorificando o teu nome, Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor nos ajudou a louvar-te, Senhor. Pai amado, e te pedimos que o Senhor continue conosco de modo tal que venhamos a fazer tudo o que te apraz, Senhor Jesus. E aquilo que o Senhor nos mandou, não só anunciar a palavra, Senhor Deus, mas também dar assistência necessária aos menos favorecidos, Senhor Deus. E às vezes precisamos apenas da tua palavra, Senhor Deus. Às vezes a situação física é necessária também, amado Pai. Senhor Deus, continua sendo com o anjo da igreja, com o regente
da igreja, com os jovens, com as mulheres, Senhor Deus, todos os departamentos. Seja com aqueles, Senhor Deus, que conseguiram também ofertar e aqueles que até queriam, mas não puderam, Senhor Deus. Seja com eles de modo tal que da próxima vez, Senhor Deus, o Senhor viabilizando, também possa também estar aqui ofertando na tua casa de oração. Pai amado, continua sendo conosco. Sabemos que o Senhor já é assim, mas costumamos sempre pedir, seja, Senhor Deus, assim, em nome de Jesus, e recebe como um cheiro suave as tuas narinas, tudo que foi feito aqui, mediante o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre nós, agora e para sempre. Amém.